Olá, seja bem-vindo ao Amanhecer com Deus. Hoje eu quero falar sobre algumas curiosidades bíblicas, destacando o livro dos Salmos. O livro dos Salmos está dividido em 5 livros. Livro 1, que se estende do Salmo 1 ao 41, livro 2, do Salmo 42 ao 72, livro 3, do Salmo 73 ao 89, o livro 4, do Salmo 90 ao 106 e o livro 5, do Salmo 107 ao 150. Algumas fontes sugerem que essa divisão se baseia nos 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de modo que o livro 1, dos Salmos 1 ao 41, corresponde ao livro do Gênesis e tem como tema o homem, seu estado de bem-aventurança, a queda e a promessa de restauração. O livro 2, dos Salmos 42 ao 72, corresponde ao Êxodo e trata da ruína de Israel, o Redentor e a redenção. O livro 3, do Salmo 73 ao 89, corresponde a Levítico e aborda os temas ligados ao santuário e a adoração. O santuário é mencionado em quase todos os salmos, do 73 ao 89. O livro 4, que aborda os salmos 90 a 106, corresponde ao livro de Números, e o assunto em tela é a terra. Começa com o Salmo 90, escrito por Moisés durante a caminhada pelo deserto. Finalmente, o livro 5, Salmos 107 ao 150, corresponde ao livro de Deuteronômio e trata da palavra de Deus. O livro 5 começa com o Salmo 107, que afirma: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. O versículo 20 do Salmo 107 pontua essa frase, essa fala, essa palavra. Em relação aos Salmos, como é que nós devemos citá-lo? Por ocasião de uma leitura no templo, por ocasião de uma leitura familiar, ou seja, quando nós vamos ler o livro dos Salmos, como que a gente cita? Como sabemos, a Bíblia é costumeiramente dividida em 66 livros, sendo Salmos um deles. E capítulo é uma divisão principal de qualquer livro, seja de história, seja um romance, e também capítulo é uma divisão que nós usamos quando da leitura da Bíblia Sagrada. Por isso dizemos comumente Gênesis capítulo 1, capítulo 5, Êxodo capítulo 10 e assim por diante. Do ponto de vista, as 150 principais divisões costumeiras do livro de Salmos, dividido ali, como abordamos, em 5 livros, também poderiam ser chamadas de capítulos, sem problema nenhum. Entretanto, é bom lembrar que o título português Salmo deriva da Septuaginta grega, que chama o livro de Psalmoi. Este título grego refere-se a cânticos entoados com acompanhamento musical. Evidentemente, os diversos escritos poéticos que compõem o nosso livro de Salmos eram originalmente cantados, talvez ao acompanhamento de harpa, enfim, de instrumento aí musical. De fato, quando nós olhamos para o dicionário da língua portuguesa contemporâneo, Caldas Aulete, ele define salmo como cântico sagrado, diz ser particularmente dos que compõem o livro da Bíblia chamado dos Salmos. Portanto, embora não seja errado ou impróprio dizer, por exemplo, Salmos capítulo 100, Salmos capítulo 90, Salmos capítulo 23, é mais correto e descritivo dizer Salmo 100 ou 100º Salmo, 23º Salmo e assim por diante. De fato, querida, essa é a maneira usada pelo médico amado Lucas ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, pois ele menciona uma citação dizendo, lá em Atos 13:33, escrito no 2º Salmo.
Espero que essa minha fala tenha contribuído para o seu crescimento no conhecimento sobre a preciosa, valorosa e bendita Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em outro vídeo estarei trazendo mais curiosidades a respeito da Bíblia. Beijo no coração, até o próximo.